Postura que toda vez eu tô com... Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e a gente já começa mostrando a nossa convidada de hoje, já que nós vamos falar de alimentação saudável. E segundo o IBOP, 80% da população brasileira se declara vegetariana, ou seja, são quase 16 milhões de pessoas que não comem carne no país. Incertezas ainda cercam o vegetarianismo e muitos interessados têm dúvidas sobre essa opção de dieta e seus reflexos na saúde. Por isso, hoje a gente trouxe a nossa parceira do programa Estilo de Vida, a nutricionista Rita Machado. Seja bem-vinda, Rita, mais uma vez. Oi, Nádia, bom dia a todos, tudo bem? Para falar sobre essas duas dietas, né? Que a princípio a gente tem uma impressão que é praticamente a mesma coisa, né? Ou algumas pessoas consideram que é a mesma coisa, mas não é bem assim, né? Não, são dietas diferenciadas. Na verdade, o vegano é como se fosse realmente um estilo de vida. Então tem o estilo de vida vegano e o estilo de vida vegetariano. E incluindo o estilo de vida deles, tem a dieta. Então tem 4 tipos de dietas diferentes, mas a vegetariana tem a ovo-lacto-vegetariana, tem a lacto-vegetariana e tem o vegano, que é muito mais restrito. Até tem o vegetariano bem restrito, mas o vegano é totalmente restrito porque não consome e não usa, não veste, não faz nada em relação ao uso de animais. Até se for cosmético com uso em animais, experimentos, ele não vai utilizar. Tem até um suco de caixa de cor arroxeada, como o suco de uva, utiliza-se um besouro, em que retira o corante desse besouro para utilizar na coloração desse suco. Então o vegano ele já não toma suco de uva de caixa, porque tem a utilização do corante com o besouro. Então eles não utilizam nada que use, experimentam a utilização de origem animal. Ou seja, eles são mais radicais, muito mais né? radicais. Como eu falei, um estilo de vida muito radical. E a gente precisa entender prós e contras e um pouquinho mais a respeito dessas categorias que você falou no início, que os nomes já são muito complicados, né? Eu vou pedir para a nossa produção colocar na nossa tela interativa número 2, que a gente vai entender essas categorias, que são 4. Vai aparecer para a gente a nossa tela interativa número 2. Obrigada, produção. Rita, e a gente tem aqui um pouquinho desses 4 grupos que são principais, né? O primeiro grupo, como você falou, ovo-lacto-vegetarianos, ou seja, eles não consomem nenhum tipo de carne, mas consomem laticínios e ovos, né? Então, no caso do ovo-lacto-vegetarianos, eles já utilizam um tipo de proteína animal, que é o leite, laticínios em geral, como queijo, iogurte, leite fermentado, o próprio leite e os ovos, que é uma fonte de proteína que a gente chama de proteínas de alto valor biológico. Então é uma proteína que contém todos os aminoácidos essenciais para o nosso organismo. Quando você não consome proteínas, tem o risco de não consumir esses aminoácidos essenciais. Mas com a junção de proteínas vegetais, uma boa dieta, uma orientação nutricional, eu consigo sim ingerir essas proteínas através de combinações de alimentos. Então, que é algo muito bom, que é por isso que o vegetariano ele consegue sim ter uma vida normalmente em relação a só comer folhas e verduras, vegetais, frutas. Mas o caso do ovo-lacto-vegetariano, ele ainda consome ovos e também laticínios. Agora nós vamos para a segunda categoria, lacto-vegetarianos. Além de não consumir nenhum tipo de carne, os lacto-vegetarianos excluem também os ovos da dieta. Aí, no caso, eles já retiram os ovos e só consomem o leite e os laticínios como fonte de proteína. Então eles acabam consumindo em quase todas as refeições ou então nas principais refeições para ter a utilização do leite como fonte de proteína. Então, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 3 no ar, que vai trazer para a gente as outras duas categorias para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso. Vegetarianos estritos não consomem nenhum tipo de carne, laticínios ou ovos em sua alimentação. A gente percebe que já é bem mais radical em relação às primeiras, né? Isso mesmo. Muita gente confunde o vegetariano restrito com os veganos. E não é bem assim. Os vegetarianos restritos, eles não consomem realmente nenhum tipo de proteína animal, mas eles não são tão radicais como os veganos, que não utilizam,
não utilizam maquiagem nem nada, mas assim, eles estão muito atrelados em relação ao vegetariano restrito e os veganos, tá bom? Mas nessa parte que eles não consomem nada de carne, nada de proteína animal, nem laticínios, nem ovos, nem carnes, nem nada. Só a partir do vegetal mesmo. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 4, que vai falar um pouquinho a respeito dos veganos. Além de alimentação, eles também têm outras restrições, né, Rita? Não consomem nada de origem animal em nenhuma área de suas vidas. Por exemplo, alimentação, vestuário, espetáculos ou qualquer outro tipo de atividade que envolva sofrimento animal é excluída da vida de uma pessoa vegana. Então, é bem mais radical, né? Muito a gente mais radical. percebe, então, a diferença entre os vegetarianos e os veganos, né? Isso mesmo. E através do vegano, a gente consegue perceber que o comércio e até mesmo as indústrias de alimentos, eles estão focadas na alimentação vegana. Então, muito. Aqui, principalmente em Manaus, não é tanto assim. Até os restaurantes veganos são muito poucos, então algumas receitas são veganas, mas lá para fora, São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo no exterior, tem milhares. Tanto de restaurantes, como até produtos industrializados que são já veganos. Então já tem na receita, já tem no cardápio, olha, essas opções são veganas, que não utiliza nada em relação a proteínas animais e nem que utilizou algum animal para fazer alguma coisa ali. Então realmente é muito mais restrito. Então o vegano, ele é restrito, mas ele consegue sim ter uma vida mais saudável. Rita, a gente falou em outros programas aqui do Estilo de Vida a respeito da importância de cada categoria alimentar, como por exemplo carboidrato, que é para dar energia, a proteína, por exemplo. Eu queria que você explicasse a função da proteína na nossa alimentação. A proteína, ela é fundamental na nossa alimentação. Assim, não que ela não seja tão importante como o carboidrato, mas o carboidrato é a nossa moeda de energia. Então ela é fundamental, tanto que ela está na base da pirâmide alimentar. Mas a proteína é aquela que faz toda a estruturação dos nossos tecidos, músculos, então é ela que dá essa atividade. Até na nossa imunologia ela é muito importante. Só que nós temos dois tipos de proteínas. Nós temos as proteínas de origem animal e as proteínas de origem vegetal, que contêm alguns aminoácidos essenciais, como eu já tinha dito. Então tem as proteínas que são de alto valor biológico, que são principalmente as proteínas de origem animal, e tem aquelas que têm alguns aminoácidos essenciais. Porque o que é uma proteína de alto valor biológico? É aquela que contém todos os aminoácidos essenciais. Então, se eu consumir um ovo, eu estou consumindo todos os aminoácidos essenciais. Por isso que o ovo é importantíssimo na nossa alimentação. Assim como as carnes, peixes e aves, como qualquer outra proteína de origem animal. Só que a proteína vegetal eu consigo também através da soja, das leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, o próprio arroz e o feijão, tanto que a combinação deles é muito famosa, porque tem a lisina e a metionina, que são dois aminoácidos essenciais. Então, se eu faço a utilização dessas proteínas vegetais, eu consigo também ter uma vida mais saudável em relação às proteínas. E também tem um precursor também. Por exemplo, se eu consumo proteínas de origem vegetal, eu preciso de um agente que faça essa proteína ser absorvida, como o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Por isso que a gente indica, depois de comer feijão ou então qualquer outra leguminosa, até mesmo a soja, consumir um suco de laranja, um suco de acerola, ou então pingar as gotinhas de limão para poder o ácido ascórbico estar presente na alimentação. Então, quando você é vegetariano ou vegano e tem uma orientação nutricional, uma dieta programada, você tem como não ficar dependente da origem animal e nem sentir falta. Não que o seu organismo não vai sentir falta realmente das carnes e ovos e laticínios. A gente percebeu que tem uma diferença em relação aos nutrientes. A gente precisa, digamos assim, de um agente que vai nos ajudar a absorver todos esses nutrientes. Agora, Rita, por se tratar de uma proteína vegetal, eu preciso comer as leguminosas, por exemplo, em grande quantidade em relação à carne? Na verdade, não é em tanta grande quantidade, não. Se você consome uma porção, como eu falei, é a combinação dos alimentos. Se eu consumo arroz com feijão, eu já estou tendo uma fonte ali de proteína muito boa. Então aí eu coloco um pouquinho de limão, ou então outra fonte de vitamina C e as verduras e frutas. Então eu já vou ter um prato bem balanceado. Claro que
Quando a gente tem uma relação entre a dieta vegetariana, eu não consumo vitaminas do complexo B, que só é encontrada realmente nas carnes, vitamina B12, que é a cianocobalamina. Então, quando eu não consumo essa vitamina, no caso, essa daí é a única que eu vou suplementar na dieta do vegetariano ou do vegano, que eu não encontro em nenhuma outra vegetal em grandes quantidades, como no caso feijão, arroz, que eu tenho outros aminoácidos. Mas essa vitamina, a vitamina B12, é a que eu consigo, que eu vou ter que suplementar na vida do vegetariano e vegano. Bom, Rita, para entender um pouquinho mais a respeito dessa proteína vegetal, a nossa produção fez alguma seleção e a gente vai discutir um pouquinho sobre elas, tá bom? Ok. Produção, a nossa tela interativa número 5 vai trazer quais são essas fontes de proteína vegetal. A gente já até tocou no ponto, mas é que o nosso primeiro tópico, inclusive, tem mostrando o nosso prato, que a gente percebe que tem uma coloração esverdeada e alaranjada também, né, Rita? É isso que faz a alimentação vegetariana ser mais saudável. Porque, queira ou não, eles consomem muito mais frutas e verduras do que quem não é vegetariano. Então, e também eles consomem antioxidantes importantíssimos, por isso que a coloração é assim, a gente vê o prato deles muito mais coloridos. Eles investem mais na saúde do que quem não é vegetariano, que eles se preocupam muito em consumir todos os nutrientes para que ele não seja deficiente. Então, eles consomem realmente muito mais. Até mesmo a quantidade de ferro deles, nos vegetarianos, elas conseguem não parecer que a pessoa seja anêmica ou tenha algum problema de anemia, porque eles investem mesmo na alimentação. Então, tem um benefício muito maior. O nosso primeiro tópico traz as lentilhas. A gente tem o leite de soja também, já que eles não consomem, os veganos, no caso, não consomem nada proveniente do animal, então o leite de soja O leite de soja é uma ótima opção. Ervilhas, arroz integral, arroz branco, brócolis cozido, sementes de girassol, quinoa e espinafres cozidos também. Então tem uma variedade muito grande, né? Tem, muito grande. Entre eles aqui, realmente é uma das fontes principais de proteínas. Claro, depois da soja tem a quinoa, que é muito famosa, veio na verdade há 2 anos aqui pro Brasil. É uma semente muito poderosa e muito rica em aminoácidos essenciais. Então, se eu consumo a minha alimentação com quinoa, até mesmo misturar o arroz com a quinoa, eu tenho um prato proteico, não tão comparado realmente a uma carne, mas se eu misturar com feijão, ela fica realmente igualada. Um também que não tá aí, Nádia, e é muito importante a gente começar a incluir na alimentação. Quem é vegano consome muito são os cogumelos. Que os cogumelos, eles têm uma fonte proteica muito elevada em relação à carne, peixe. Já tem vários estudos que comprovam que os cogumelos, eles têm uma quantidade de proteína muito maior ou até mesmo similar a um bife, a uma carne, a um peixe. Que é também o meu trabalho de tese, por isso que eu divulgo muito os cogumelos. Eles têm esse potencial proteico muito grande, que eu posso utilizar até para suplementar outros alimentos e utilizar na minha alimentação vegana. Agora é difícil, Rita, incluir o cogumelo na sua alimentação, no preparo, por exemplo. Quais são os cuidados que a gente deve ter? Tá, no caso assim, se a gente consome esse cogumelo in natura, que é aquele que vende nos supermercados até na bandejinha, todo higienizado, você pode colocar ele em qualquer preparação, porque ele não é um alimento que tem gosto. Então ele vai se agregar ao tempero que você utiliza na comida. Então você pode consumir ele cru, pode consumir ele cozido, em ensopados, sopas, tudo. E até mesmo se você comprar o desidratado, você pode incluir numa preparação como um bolo, outra preparação como um macarrão, qualquer outra que seja um complemento de temperos. Então que você pode utilizar para enriquecer nutricionalmente aquele alimento que é pobre em proteína, por exemplo. Agora a gente percebe muito e encontra o cogumelo vendidos em conserva, né, com aquele líquido. A gente tem que ter um cuidado em relação a isso, né? Aqueles que vêm em conserva têm o mesmo perigo, gente, do que um alimento industrializado. Por isso que eu indico muito mais de comprar o desidratado ou comprar o in natura, que é um pouco mais difícil o acesso. Aqui em Manaus ainda é difícil. Por isso que a gente busca várias outras pesquisas para agregar valor em relação à produção de cogumelos aqui na Amazônia. Agora, Rita, a gente tem uma outra tabela dessa para a gente trazendo outras fontes de proteína vegetal. A tela interativa número 6, produção, vai trazer alguns alimentos que a gente ainda não comentou, mas tem o abacate, no caso das frutas, o pão integral, o feijão preto, o caju, aí vem a linhaça, a chia, manteiga de girassol, batata vermelha, essa eu não tinha ouvido falar realmente. E a cevada também é uma fonte de proteína vegetal.
Na verdade, a batata vermelha é a batata doce com aquela casca mais vermelha. Não sei se você já viu no supermercado, que tem aquelas duas espécies de batata doce, mas a batata doce com aquela casca vermelha, ela tem sim uma quantidade de aminoácidos essenciais ali presente. E o importante é consumir com a casca. Até mesmo o cará, a macaxeira, nem tanto que a macaxeira é mais grossa, mas o cará, a batata doce, higieniza bem e consome com a casca, porque tem uma quantidade de fibra e outros nutrientes importantíssimos ali naquela casca. Bom, Rita, a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, mas no próximo bloco a gente continua falando sobre esses mitos verdades das dietas vegetariana e vegana. Se eu fosse você, eu não sairia daí, porque tem muitas dicas nutricionais falando a respeito de suplemento alimentar para quem faz esse tipo de dieta. Será que é verdade? Será que enfraquece, por exemplo, cabelos e as unhas também? Isso a gente vai saber daqui a pouquinho. Você de casa pode enviar essas perguntas para o WhatsApp da nossa produção, seu questionamento, que nós vamos respondê-los ao vivo. Então não sai daí que a gente volta já. Até lá!